aqui no estúdio conosco, professor, arquiteto, pré-candidato a prefeito de Bauru, José Chaides. Muito bom dia, Chaides. Bom dia, Marcos, Mário e todos os ouvintes do Informação. Bom, vamos abrir esse bate-papo de hoje aqui, Chaides. Pois não. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua aos ouvintes, né? Você teve uma participação na vida pública. Sim. Bom, eu sou arquiteto urbanista, professor da Unesp aposentado, fui secretário de planejamento aqui de 93 a 95 no governo Tidei de Lima. A gente teve várias ações importantes aqui em Bauru que ainda as pessoas vão ficar conhecendo na área de planejamento urbano, de conquistas de terras, para distrito industrial, para avenidas. Depois, voltando à academia, eu fui estudar cidades médias, cidades grandes e trabalhei em cerca de 50 projetos de cidades e algumas muito importantes que sofreram tragédias, como São Luís do Paraitinga, cidades grandes como Francisco Morato, cidades pequenas, uma série delas, mas tudo com foco em planejamento urbano e com foco no Estatuto da Cidade, que é uma legislação que foi criada e aprovada no Brasil depois de 2001 e que são as novas regras de como a gestão pública deve relacionar com a comunidade, através da participação popular, através da discussão intensiva com os empresários, com todos os agentes públicos, com os bairros, com os grupos sociais. E Bauru está atrasada nessa legislação desde 2008. Em 2008, no governo do Tuga, que foi um governo do nosso partido, né, do PDT, fez o plano diretor, as diretrizes, e os governos depois não regulamentaram. Então nós estamos com uma defasagem dessas regulamentações que está atrapalhando a vida de todo mundo, seja da classe produtora, seja das populações de baixa renda, as pessoas que moram em favelas, a questão ambiental, a questão dos equipamentos públicos, a questão da saúde, a questão de educação. Então, na verdade, essa falta de planejamento e de um novo plano diretor está influindo substancialmente nesse problema que a cidade hoje vive, que a gente percebe um certo caos, né, um certo deserto de planejamento em tudo. E já me apresentando, eu quero ser essa pessoa que vai fazer essa travessia para uma cidade melhor, qualificada, até por conta da área de meu trabalho, que é de urbanismo, planejamento, e de os bons exemplos que o partido tem na história, como Curitiba, por exemplo, que foi o Jaime Lerner que fez essa ponte de uma cidade do passado para uma cidade moderna e que virou exemplo. E nós queremos ser essa pessoa aqui para Bauru. E o que despertou, Chaides, esse desejo de ser prefeito de Bauru, uma cidade com tantos problemas, com tantos desafios, mas despertou em você o interesse de ser prefeito e tentar consertar, se não tudo, pelo menos alguma coisa nessa cidade? Primeiro, eu sou um estudioso, né? Assim, como eu disse, esse amor pelas pessoas, esse trabalho participativo de bairros ao longo desses 37 anos. Eu conheço Bauru, as lideranças comunitárias, muita gente de bairros com quem trabalhou do ponto de vista da universidade, a experiência com a gestão pública quando secretário, essa vivência dessas outras quase 50 localidades trabalhando com isso. E aí a gente olha para Bauru, que é a nossa terra, e você vê essa ausência nesse campo que é da gente. Então é como, eu falo assim, é como a gente está no arquibancada e vê os jogadores em campo e sendo incapaz de fazer gol, dá vontade de você pular lá dentro e fazer, né? Eu fui um goleiro, e eu sei também o que é você ser goleiro, lançar a bola para os outros fazer o gol e não faz, aí você tem que, às vezes, tem que ir para a linha, ir lá e marcar o gol também e mostrar como é que faz. E um pouco é esse sentido desse despertar, de me colocar a campo a serviço da cidade e das pessoas. O Chaides, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, inclusive você acompanhando aqui as nossas reportagens. Sim. Essa questão da saúde em Bauru, uma situação gravíssima, né? Ela é muito grave e demonstra esse foco que eu estou falando do planejamento, né? Eu tenho conversado muito com muitas pessoas que vê a saúde de uma maneira mais ampla, né? Do ponto de vista de uma saúde integrativa. Tudo isso que nós estamos vendo, que culmina com essas 75 mortes, que é um absurdo, né? Você vê que parece que não sensibiliza a gestão, não sensibiliza a prefeita, não sensibiliza os gestores
públicos, porque parece que é uma situação de outros que tem que resolver, né? A ideia de terceirização da saúde, a ideia de que você pode resolver isso apenas com números e tal, e não é assim, né? Então existe um foco hoje que a gente poderia chamar de uma saúde, de um sistema de saúde com foco na doença, ou seja, a doença está instalada e como é que resolve? Aí se precisa realmente de mais leito, se precisa realmente de melhorar a humanização desses serviços, falta profissionais qualificados. Nós temos uma situação que eu conheço bem, que nós temos uma demanda de cerca de quase 1.000 atendentes de saúde, né, que para fora das que não são recolocados. Nós temos apenas 100 pessoas fazendo essa busca ativa da doença fora das UPAs e das UBS. Nós temos uma questão do EMAD, que quase que se perdeu aí verbas para fazer esse trabalho com os idosos, com as pessoas com deficiência fora, nas suas casas, através do PSF. Quer dizer, então existe um sistema de saúde que ele está focado na doença. A nossa visão de saúde, dentro de uma visão de planejamento, que é a ideia de uma cidade saudável, é que a gente cuide da... Ninguém fica doente porque quer. Então nós temos que criar um sistema que seja capaz de diminuir a demanda de saúde nas UPAs e nas UBS. E nesse sentido, você olha, por exemplo, a deficiência que nós temos de um serviço, por exemplo, na área de instalar profissionais que gerasse em praças, em equipamentos públicos, um trabalho com os idosos, um trabalho com os hipertensos, um trabalho com as pessoas obesas, com as pessoas que estão aí sedentárias, né? Nós não temos nenhum serviço público nesse sentido. Preventivo, né? É uma saúde que nós temos que olhar essa parte preventiva num sistema amplo. Não adianta a gente ficar fazendo praças ou fazendo asfalto se lá não tem programas capazes, não só na área de educação, na área de saúde, de resolver isso. E nós já fizemos, ano passado, uma aprovação na Conferência de Saúde aqui, que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, tinha que contratar profissionais para colocar em diversas áreas da cidade, fazendo esse serviço de prevenção. Nós queremos trabalhar uma visão de saúde para Bauru para além desses problemas da doença instalada. Nós queremos trabalhar essa prevenção. Agora, Chaydes, você foi secretário de planejamento de 93 a 95, naquela época não existia a lei de responsabilidade fiscal. Se gastava muito e acabava deixando para a próxima administração. Agora tem a lei de responsabilidade fiscal. E nós temos os servidores municipais e os pensionistas, né, pessoal que está aposentado da prefeitura. Como agradar o funcionário público, no sentido de valorizar com salário, com carreira, com cargo, e sem explodir a lei de responsabilidade fiscal? Olha, já naquela época, eu era muito jovem, mas a gente já tinha um conhecimento do que acontecia pelo país afora, em termos de responsabilidade de gestão, e na área do planejamento, existem muitas formas de você gastar menos, né? Eu tenho todo um desenvolvimento nessas cidades, de uma coisa que eu chamo de cidades econômicas. Como gastar menos para fazer urbanização, né? Já demonstramos naquela época que era possível conquistar terras, por exemplo, para fazer avenidas, sem precisar desapropriar, né? Nós temos visto aí uma crise ao longo dos anos de desapropriações desnecessárias de prédios para educação, que não são adequados para a educação, como aconteceu nesse governo, com quase 30 milhões de reais, desapropriando coisas que poderiam ser feitas de outra forma. Nós vimos nas gestões passadas desapropriações milionárias de florestas. Nós vimos em outras gestões mais antigas desapropriações de áreas de parques cheio de minas, e etc. Quer dizer, é recorrente em Bauru perdas substanciais de recursos, né, que para outras coisas que nós poderíamos evitar. Isso eu virei um especialista nisso, né, de como fazer urbanismo em parceria com a iniciativa privada sem gastar muito recurso. Nós temos hoje, por exemplo, situações que os próprios empresários não estão sabendo usar uma legislação que está aí disponível, que não está regulamentada em Bauru,
né, para fazer, por exemplo, preservar florestas e ter incentivos urbanísticos em outros lugares e gerar emprego, gerar trabalho. Nós temos condições de gastar menos, por exemplo, até com habitação social, se a gente regulamentasse corretamente as contrapartidas de verticalização e recursos ir para habitação. Quer dizer, todo esse sistema que nós queremos debater nos primeiros aí 6 meses, enfim, de uma possível governança nossa, do PDT, nós queremos mostrar que nós vamos ser capazes de economizar recursos de diversas áreas e melhorar as condições de salários, de benefícios dos servidores e todo esse sistema. Então, a gente acredita nisso e a gente fez isso em outros planos de várias cidades. Em relação a plano diretor, que Bauru ainda não tem, Chades, o que você tem a dizer? O nosso plano, ele está atrasado, a rigor, em 2008. Tá? 2008 foi feito um planejamento com muita participação das pessoas. Nós fizemos mais de 50 reuniões em bairros. Eu participei pela Unesp e pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, eu era representante lá, e no governo do Tuga, que foi do nosso partido, diga-se, e ali foi feito um trabalho de conversar com cada comunidade e cada organização social, com cada entidade, só que o plano ficou em nível de diretrizes. E de lá para cá não foi regulamentado, né? Então, esses regulamentos do Estatuto da Cidade é a modernização de 2001 para cá. Aqui em Bauru se diz muito que não tem lei de uso e ocupação do solo. E não tem mesmo, porque a lei de uso e ocupação do solo é mais antiga ainda, de 82. E não foi atualizada com esses novos instrumentos do Estatuto da Cidade. Só para você ter ideia, Marcos, do prejuízo que a gente está tendo, veja só, está todo mundo perdendo pela falta dessa regulamentação. Eu estava falando dessa questão econômica. Empresários, como os proprietários de florestas da cidade, hoje eles só veem 2 alternativas. Ou fica com uma floresta lá e eles julgam que aquilo é improdutivo, não gera desenvolvimento, não gera emprego, etc. Ou tem uma linha que quer destruir a floresta para poder construir, fazer indústrias ou loteamentos e tal. Só que existe uma legislação que permite que, mantendo essa floresta, esse empresário tenha benefícios urbanísticos em outros lugares. Ele pode transferir aquilo que não constrói naquele lugar em outros lugares. Nós queremos debater isso e regulamentar isso em Bauru. Os proprietários de edifícios históricos, Mário, você vê que eles não sabem que se tiver o prédio dele tombado, que é uma lei para manter as características da arquitetura, eles teriam incentivos daquela diferença que eles não podem construir naquela região, por exemplo, pegar um edifício tipo Milanese lá no centro, né? E ali você pode construir o coeficiente 5, prédios de 25 andares e tal. Aquela diferença de 2 andares até 25 é um patrimônio dele. E ele pode usar aquilo como um ativo para construir em outro lugar, para vender para outro e assim por diante. Então, olha só os prejuízos. Agora, se a gente olhar para as comunidades, a gente vai ver que está pior ainda. Nós temos hoje cerca de 40 núcleos de favelas na cidade e que não têm recebido atenção, nem através do programa Minha Casa Minha Vida, porque está na ponta do problema. E nós temos condições de ter um programa em Bauru de habitação social, que com esses regulamentos vai facilitar a conquista de terra e a conquista de moradia, de equipamento, através desses mecanismos de parcerias ou de busca de recursos e de barateamento da terra aqui em Bauru. Chades, eu estou hoje aqui substituindo o Ronaldo, que está substituindo o Tizoco, né, aqui no Informação, e eu estou no trânsito. Sim. Já fui motorista de aplicativo. Sim. E sei as dificuldades que o motorista de aplicativo e o motorista em geral em Bauru sofre no trânsito de Bauru. Alguns gargalos. Vai ser impossível não ser discutido nos próximos anos uma solução de longo prazo para o trânsito em Bauru, com novas avenidas. E isso demanda muito dinheiro, mas tem que ser discutido, porque alguns lugares hoje em Bauru, o trânsito está praticamente impossível de ser praticado. Nós temos uma questão que precede isso, Mário, que é o seguinte: nós temos que ter uma visão científica, e o IBGE, a Fundação SEAD fala disso, que Bauru só vai crescer mais em torno de 10 a 15 mil pessoas. Nós não vamos passar muito de 400 mil pessoas.
Então, isso significa que nós temos algo em torno de 15 mil pessoas para ser reassentadas no futuro. E depois vai começar a diminuir essa população. É um fenômeno do Brasil inteiro, não é só de Bauru, diga-se. Então, nós não temos mais que ter aquele ufanismo daquele crescimento das cidades sem limites, não é mais isso. Nós temos que buscar onde colocar essas pessoas para qualificar a cidade. Então, você veja só, dentro de uma visão urbanística, o eixo ferroviário nosso, o Y que divide a cidade, ele tem muitas áreas vazias ao longo dele. Se nós adensarmos corretamente, com planejamento, esse eixo desse Y, só aí já caberia essas pessoas e viabilizaria ao longo do tempo, seja um modal de VLT, seja ciclovias, parques urbanos, equipamentos públicos ao longo dele, passaria pelo centro da cidade, a gente revitalizaria o centro, reinvestiria em edifícios que estão abandonados. Nós temos hoje cerca de 60 mil lotes vazios na cidade. Caberia em torno de 180 mil pessoas se fossem induzidos a serem colocados. Então a gente não precisa expandir no sentido como está acontecendo. Isso é um problema para Bauru. Então essa discussão nós temos que fazer. Se você pegar o eixo das Nações Unidas, que é a maior infraestrutura que nós temos instalada em Bauru, desde o zoológico até a Bauru Marília, ela é subutilizada. Se você comparar com Curitiba, por exemplo, né, que pegou esses eixos já com grande infraestrutura e instalar um sistema de transporte correto numa avenida dessa, e você adensar ao longo dela mais do que ela tem, você não precisa ter grandes gastos a mais com criações de grandes avenidas e tal. Agora, nós temos um projeto também para as avenidas. A gente, desde quando eu fui secretário, e a gente já falava, eu me lembro que já havia em Bauru o Conselho Tecnológico, que o Dr. Murilo Maringoni fazia parte, e todos nós. Eu falo que nós temos um projeto que chama, a gente vai detalhar isso no futuro, aí, agora pré-campanha, a gente não pode nem falar muito, mas de um multianéis. É um sistema assim, que utilizaria todo o sistema de vias que já existem, de vias que vão e vias que voltam, os tais binários, e as avenidas já existentes, e algumas outras de conexões entre bairros, para poder linkar essas coisas. Mas nós entendemos que esse adensamento correto nesses dois eixos, em eixos também como no caso do Vargem Limpa, ou da ligação entre Meridota e Quinta da Bela Olinda, que é extraordinário que você pode ter, e outras regiões da cidade, por esses eixos, você resolve esse problema com uma certa tranquilidade para o futuro. Chaides, quais as prioridades para Bauru neste momento? No campo como a gente enxerga, de um urbanista, de um arquiteto, aliás, seria a primeira vez que Bauru poderá ter alguém, né, no governo com essa formação, né? Quem sabe a gente consiga fazer o que Jaime Lerner fez em Curitiba. O planejamento é a principal questão. Você olha, a gente está falando de educação, eu vi aqui vocês mostrando. Como é que falta uniformes para as crianças? É falta de planejamento. Né? A saúde, nós estamos falando de falta de vaga, é planejamento, é falta de planejamento. Estamos em julho e o material escolar não chegou ainda. Tudo isso demonstra falta de planejamento. Né? Você falou nas conversas nossas aqui, questões de arborização urbana e tal, é falta de planejamento. A gente fala das avenidas, é falta. Então, na verdade, a primeira grande questão aí para os primeiros 6 meses é resolver essa questão do plano diretor e esses novos instrumentos que permitem esse diálogo entre a sociedade, os empresários, a comunidade, as pessoas, as lideranças comunitárias, integrar uma visão de governança participativa, democrática, com amor às pessoas, trazer essas pessoas para dentro da gestão para fazer. Agora, para atender o que isso? Nós estamos vendo as prioridades, falta d'água. Nós temos que resolver isso. E tem várias situações que a gente tem que... Também, falta de cumprimento de um plano de diretor de águas que está lá escrito desde 2016, 2017. Ou seja, aí já é até falta de gestão para poder cumprir aquelas demandas. Mas tem outras questões, né? A saúde. Olha aí, nesse tempo que eu estou aqui com vocês, olha quantas pessoas dizendo do problema, das 75 mortes. Olha, isso não sensibiliza a prefeita, não sensibiliza os gestores? Como assim?
né? É o limite de uma situação que demonstra toda essa falta de planejamento. Questão da educação, né? Nós temos uma visão também para a educação que sai da sala de aula. As crianças hoje, o PDT tem na sua história, desde Darcy Ribeiro, Brizola, a causa da educação é a principal bandeira do PDT, né? Mas só que nós temos uma visão de uma cidade emancipadora, né? De uma cidade educadora, ou seja, os espaços públicos, se tiver pessoas com programas, com atenção, eles podem ser espaços para desenvolver atividades com as crianças para fora da sala de aula, com os idosos, com as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiências em todo sentido, com arte-terapia. Então, assim, hoje nós não temos programas dessa natureza. As crianças saem da escola e ficam praticamente abandonadas, sem um programa público de atenção. Nós temos uma série de equipamentos públicos, Marcos, e que estão abandonados. Você pega o CSU lá, na região norte da cidade, um equipamento extraordinário como aquele, que poderia abrigar uma série de atividades da comunidade de toda aquela região. Nós temos os distritais nas nossas cidades que estão abandonados. Era aí que eu ia chegar. Esporte e tudo mais. Era aí que eu ia chegar. Já puxando para o meu lado, Marcos, para o lado do esporte, o ano que vem a gente vai ter em Bauru aí um fenômeno muito legal que pouquíssimas ou quase nenhuma cidade do interior de São Paulo tem, que são 2 times de vôlei disputando elite, um time de basquete disputando elite e um time de futebol disputando a elite. Noroeste, SESI, Bauru Basquete. E nós temos em Bauru, se não o mais forte, é o melhor futebol amador. Você pega as 2 ligas aí, eu costumo dizer que é um futebol semi-profissional. São ex-profissionais que jogam aí, são a garotada que está sendo revelada para o futebol. Nós temos aí a Copa Semel, que acontece no segundo semestre, o campeonato da outra liga, que acontece no início do ano, que está acontecendo, inclusive. E isso leva muita gente aos domingos pela manhã, aos sábados à tarde, para o estádio. E nós temos também, lá o estádio, hoje eu não me lembro o nome agora, onde foi construída uma pista de atletismo, que foi gasto mais de Milagrão. Mais de 4 milhões de reais, e que hoje pode juntar tudo e jogar fora, porque não presta mais para nada. Exatamente. Entendeu? Como direcionar o dinheiro para ser gasto no lugar certo, na hora certa, e fazer o que tem que ser feito? Olha só, essa sua pergunta é extraordinária, porque eu tenho trabalhado com um amigo, que é um dos caras que mais conhece questão de esportes, que Bauru despreza um pouco e não conhece, que é o professor Carlos Chengo, e conhece demais dessa área. Trabalhou na Comebol, trabalhou na FIFA, trabalhou na CBF, Academy, e hoje ajuda o Novo Horizontino, ajuda o time feminino de Araraquara. É uma pessoa extraordinária com quem eu tenho dialogado sobre essas questões. E nós temos, olha só como é que isso traz dentro do planejamento. Quando a gente fala de plano diretor, se você olhar em torno da maioria dos distritais, você vê que é tudo baixinho. E às vezes tem muita área livre em torno. Se no planejamento urbano nós mostrarmos para os empresários que ali pode se construir mais verticalizado e adensado, as contrapartidas poderiam ir para dentro desses distritais. E nós vamos fazer essa proposta dentro da coisa. Se você pegar o próprio Norusca, né, as áreas que ele tem ao redor e as áreas vazias ali, que envolve também o IBC, que é um tremendo de um edifício que poderia ser o AMB de Bauru, se nós localizarmos esse crescimento da cidade nessas regiões de uma forma organizada, vai trazer muitos benefícios para ter não só recursos para melhoria desses estádios, desses equipamentos, como para manutenção desses equipamentos e quiçá também nas atividades deles. Então são formas de mostrar como que é importante ter um bom planejamento com essas visões da saúde, da educação, do esporte. Eu tenho 2 filhos esportistas, aliás, hoje eles não são mais, que inclusive jogou aqui na FIB, era goleiro do time de futsal da FIB, profissional. Eu vivia esses estádios, eu vivia essas condições, vivia deteriorar. E quero lembrar uma coisa para vocês, nos anos 90, a maior parte dos distritais estavam abandonados, 93 e 95. A gente, naquela gestão,
foi quando nós recuperamos. Hoje você olha para esses distritais, eles estão de novo capenga e com dificuldade. Chaides, infelizmente nosso tempo se esgotou. Qual o agradecimento que você faz aí? Não, eu quero agradecer, primeiramente, a todo o pessoal do PDT, né, aqui de Bauru. Nós vencemos dificuldades nossas aqui. Hoje o partido está organizado. Nós somos um partido que temos a possibilidade, né, de ter uma chapa pura, inclusive. Nós temos a professora Ana Maria Daibem, que pode ser a nossa vice, se nós não tivermos aí nessa finalização uma composição com as outras forças, e nós estamos preparados para isso. Quero agradecer os amigos e principalmente as lideranças de bairros. Eu tenho trabalhado ao longo de 37 anos, ouvindo, escutando, né, com atenção essas comunidades, fazendo projetos acadêmicos, mas pensando as realidades de Bauru. Então, agradecer, porque são essas forças e esses incentivos, essas demandas que me colocaram aqui como alternativa, que, se Deus quiser, nós vamos consagrar aí do domingo na nossa convenção. Aliás, convido a todos a participar, inclusive vocês aqui desse evento no domingo de manhã, na Câmara Municipal. 8h13. Agradecemos a presença do Informação do professor, arquiteto e pré-candidato a prefeito de Bauru, José Chaides. Muito obrigado, felicidades, boa sorte e volte mais vezes.